Olá, boa noite. Homem é morto a tiros enquanto levava a filha para a escola em Petrolina. Câmera registra crime e fuga dos suspeitos. Violência também no Cabo de Santo Agostinho. Um tiroteio deixou 2 homens mortos e outras 2 pessoas feridas. No Recife, Defesa Civil avalia estragos deixados por um incêndio que destruiu o salão de uma igreja no bairro do Cordeiro. Termina nesta quinta o prazo para pedir voto em trânsito. Eleitor pernambucano pode solicitar, alterar ou cancelar o pedido. Já começou o treinamento de mais de 80 mil pessoas que vão trabalhar nas sessões eleitorais nas próximas eleições. O uso do Pix cresce em Pernambuco e movimenta mais de 400 bilhões de reais em operações no primeiro semestre deste ano. E começa o pagamento do último lote deste ano do abono salarial do PIS/PASEP. Ao vivo, a gente explica quem tem direito a receber. No primeiro semestre deste ano, os pernambucanos movimentaram mais de 400 bilhões de reais via Pix. O valor registrado foi maior do que o movimentado em todo o ano de 2025. Na hora de pagar, muitos clientes nem precisam mais abrir a carteira. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code e confirmar a compra. Foi a melhor coisa que fizeram, foi esse Pix. Evita de você andar com dinheiro, evita muita coisa, né? Até um assalto, uma coisa e outra. Mesmo se o cara levar o celular, a gente tenta bloquear. Nas lojas do centro do Recife, o Pix é parte da rotina da maioria das pessoas. A maioria é Pix. Ajuda bastante, né? Até facilita no troco, às vezes não tem troco. E o Pix evita tudo isso. O que Valdir percebe no dia a dia aparece nos números de uma pesquisa realizada pela Fé Comércio no mês passado. Em 2025, os pernambucanos movimentaram mais de 346 bilhões de reais por meio do Pix. No primeiro semestre deste ano, foram 415 bilhões de reais. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o valor movimentado cresceu 20%. Já a quantidade de operações aumentou quase 17%. Thaisa percebeu esse comportamento na loja de roupas infantis para meninas, localizada na Avenida Dantas Barreto. Ela até incentiva o cliente a usar o Pix, oferecendo desconto. A gente trabalha aqui com 2 perfis de cliente, então tem sempre o cliente que busca o cartão de crédito por conta da facilidade de parcelamento, de pagamento, e tem um cliente que já busca o Pix, porque ele sabe que a nossa loja, falando individualmente da nossa loja, a gente tem um desconto muito grande de Pix, que é 10%. Então ela já chega preparada para isso. O Pix é dinheiro na conta, na hora, mas ela precisou criar estratégias para não cair em golpes. Hoje a gente trabalha com o site, que ele já faz um cadastro automático com o CPF, endereço, todos os dados do cliente, que ele já dá essa garantia para a gente. E a gente também faz um cadastro do cliente quando não é fechado pelo site a compra. Então a gente tem essa garantia para não sofrer fraude como a gente já sofreu. O Pix também ganhou espaço nas operações empresariais. 43% do volume de dinheiro é feito por pessoas jurídicas. Então ele deixou de ser apenas um meio de pagamento e passou a ser um dos principais meios de pagamento utilizado tanto por pessoas físicas, tanto por pessoas jurídicas. A região metropolitana do Recife concentrou 56% da movimentação estadual de pagamento em Pix. Só a capital movimentou 139 bilhões de reais, o equivalente a 33% do total de Pernambuco. É natural isso acontecer. Em segundo lugar, ficou Jaboatão dos Guararapes, também muito interessante, porque é o segundo maior município em relação à população. Muito interessante, mas o que mais chamou a atenção realmente foi esse terceiro lugar. Petrolina ficou em terceiro em relação ao volume de movimentação de Pix, o que é muito interessante. A atividade econômica lá, desde o ano passado, sofreu tanto com as quedas em relação à taxação para os Estados Unidos, o que influencia também essa movimentação do lado empresarial, mas também a parte de varejo, de fato, também teve uma influência positiva, justamente pelo aumento de movimentação via Pix. E há ainda um dado que chama a atenção. Os pernambucanos pagaram 9 bilhões e meio de reais a mais do que receberam via Pix nos primeiros 6 meses do ano. Um retrato de como o Pix já está no centro da movimentação financeira do Estado.
Pernambuco agora ocupa a 9ª posição em relação a todas as unidades federativas do país e a 2ª quando comparado apenas às unidades federativas do Nordeste. É um bom indicador de atividade econômica. E começou hoje o pagamento do último lote deste ano do abono salarial do PIS/PASEP. Esse abono é referente ao ano base de 2024. E para saber mais detalhes sobre quem tem direito a receber alguma quantia, a gente conversa ao vivo com o repórter Mário Carvalho. Oi, Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui com o José Roberto Bezerra, que é chefe de benefícios da Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco. Queria que você explicasse para a gente quem é que tem direito ao abono salarial e como é que faz para receber. Boa noite. Boa noite, Mário, boa noite, Márcio, no estúdio, a todos que estão nos acompanhando. Bem, o critério de habilitação ao abono salarial é bem simples. O trabalhador tem que estar cadastrado no programa há pelo menos 5 anos, ter tido vínculo no ano base de 2024 em empresa CLT com recolhimentos do PIS, ser servidor público vinculado ao PASEP, ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano base de 2024, não precisa ser seguido, pode ser alternado, ter recebido um valor de referência de 2.766 e ter sido informado corretamente por seu empregador até 13 de outubro de 2025. Você está vendo aí na tela que tem um QR Code, é para você acessar a reportagem do G1, que tem outras informações sobre isso aqui que a gente está conversando. Agora me diga uma coisa, quem trabalhou apenas alguns meses também tem direito a receber, como o senhor falou, né? Perfeitamente, Mário. O trabalhador que, por exemplo, ele trabalhou um mês só no ano base de 2024, o valor do salário mínimo ele é dividido por 12 e multiplicado por 1, que é o caso, um valor que chama-se de 1/12avos. Então, ele recebe o valor de R$ 136,00 e esse valor pode variar até o valor do salário mínimo, que é R$ 1.621. Agora, se alguém recebeu, vamos supor, por apenas um mês, acima desse valor de R$ 2.766, também pode receber? O valor ele é calculado pela média dos 12 meses trabalhados. Tá? Então, não é feito o cálculo em cima de um único mês, é pelos 12 meses do ano base de 2024. Se alguém tiver dúvida se pode receber, se não pode receber, qual é o melhor caminho para descobrir? Bem, essa consulta pode ser feita através da CTPS digital, do site gov.br ou ligando para a Central 135 do Ministério do Trabalho, que ele também pode ter acesso a essas informações. Existe alguma diferença de quem recebe PIS ou PASEP? Não, o valor é o mesmo, vai seguir de acordo com a data de nascimento de cada trabalhador ou servidor, mas o valor é único, R$ 1.621, o salário mínimo para cada servidor ou trabalhador. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Volto com você, Márcio. Obrigado, Mário. 1 em cada 4 trabalhadores jovens entre 25 e 29 anos deixa o emprego antes de completar um ano. E a gente explica os fatores que podem levar a esse comportamento. É como se a oportunidade fosse uma porta aberta que pode levar a outra. Para muitos jovens, a vida profissional tem sido assim. Uma sequência de mudanças em busca de salário melhor, qualidade de vida e novas oportunidades. Marcos tem 23 anos e nos últimos 5 anos já mudou de emprego 4 vezes. Começou como estoquista, mas a jornada longa e o salário baixo fizeram ele procurar outro trabalho. Depois começou a estudar, entrou na faculdade de administração e foi para a área de vendas. Hoje, ganha mais, trabalha menos e já pensa nos próximos passos da carreira. Eu não estava tendo vida pessoal, de jeito nenhum, pois a carga horária era alta, eu não conseguia nem ter o dinheiro de aproveitar o final de semana e não estava adiantando. Estava afetando meu sono, estava afetando meu relacionamento. A história de Marcos faz parte de um movimento cada vez mais comum entre os jovens. Cerca de 25% dos trabalhadores de 25 a 29 anos deixam o emprego antes de completar um ano. Entre os que têm 18 e 24 anos, o índice é maior, chega a 38%. E entre os adolescentes de 14 a 17 anos que já trabalham, mais da metade, 52%, não passa um ano na vaga. É o chamado job hopping, a troca frequente de emprego. Segundo o diagnóstico da juventude brasileira, baixos salários, jornadas longas e poucas oportunidades de crescimento podem estar entre os motivos. No Brasil, 13,9 milhões de jovens estão trabalhando.
mas 84% deles ainda estão em funções de entrada, sem qualificação específica. E como as empresas enxergam essa geração que não tem medo de mudar? Mudar de emprego não necessariamente ela é negativa, tá? Porque o jovem pode estar buscando aí uma oportunidade de acelerar a carreira dele. Então é um novo desafio, é uma oportunidade de novo aprendizado, novas responsabilidades ou algo que esteja mais alinhado com os objetivos de carreira dele. O desafio para as empresas é trazer isso desde o processo seletivo, deixar claro para eles desde o processo seletivo essa possibilidade, o que é que ele precisa fazer para crescer, aonde ele pode chegar. Isso tende a gerar um vínculo, né, mais duradouro com os jovens. A porta que se abriu para Djalma foi a do empreendedorismo. Ele tem 23 anos e começou na engenharia mecânica, mas desistiu da faculdade por não se ver no modelo de trabalho com carteira assinada. Abriu um estúdio de fotografia e já mudou de meio algumas vezes. Hoje é sócio de uma empresa de marketing voltada para a área de saúde. A gente tem que sempre ter um objetivo, e aí seja ele a curto ou longo prazo, e a gente tem que tomar risco necessário para poder estar cada vez mais perto desse objetivo. Para quem está começando a carreira, permanecer anos no mesmo lugar já não é necessariamente sinônimo de sucesso. Às vezes é preciso abrir uma nova porta para encontrar a melhor oportunidade. Acho que todo mundo precisa experimentar um pouco para entender, obviamente, qual é o tipo de trabalho que ela gosta, o tipo de pessoa que ela é. E aí, com base nisso, nessa autoanálise, digamos assim, nesse autoconhecimento, a pessoa realmente começar a direcionar a carreira dela para isso. E logo depois do intervalo, como está o PM baleado na cabeça por um policial de folga após uma discussão por som alto em Água Preta, na Mata Sul. E o homem picado por uma cobra cascavel tem alta depois de 10 dias internado. O ENE2 volta em instantes, agora 7h11. ENE2 de volta com informações de um tiroteio no Cabo de Santo Agostinho que deixou 2 homens mortos e 2 pessoas feridas. Tem reportagem no G1 Pernambuco e você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. De acordo com a Polícia Civil, os homens mortos tinham 30 e 51 anos. Ficaram feridos um homem de 43 anos e uma mulher de 27 que se agarrou à arma de um dos criminosos. A câmera de segurança registrou o momento do tiroteio. É possível ver 3 homens de pé. Em seguida, chegam homens numa moto e atiram contra eles. Não temos informações sobre os feridos. A motivação e a autoria do crime são investigadas pela Polícia Civil. E tem outra notícia em destaque no G1. Um homem foi assassinado enquanto levava a filha para a escola. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Eziel Cavalcante de Sá, de 38 anos, caminhava de mãos dadas com a menina pela Rua 1, no bairro Loteamento Recife, em Petrolina, no sertão do estado. Pai e filha atravessavam a via quando, perto da esquina, um carro se aproximou. Os suspeitos atiraram várias vezes contra Eziel, que ficou caído na calçada. A criança viu tudo. Ela correu desesperada para o outro lado da rua e foi amparada por uma mulher. A Polícia Civil investiga esse caso. Para ver todos os detalhes dessa história, vai lá no G1. E um policial militar foi baleado na cabeça durante uma ocorrência de som alto em Água Preta, na zona da Mata Sul do estado. A vítima é Matheus Silva Almeida Canabarro, de 29 anos. De acordo com a polícia, o disparo foi feito por outro PM que estava de folga após uma discussão. Matheus foi socorrido para um hospital da cidade e depois transferido para o Hospital da Restauração, no Recife. Segundo o HR, o estado de saúde dele é grave. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio. A Polícia Militar vai abrir um inquérito. A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social também apura o caso. Para ver detalhes no G1, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. E a cantora de brega, Ziane Martins, teve o celular furtado perto de casa. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Você vai acompanhar as imagens, que é possível ver quando o artista está em pé na calçada, segurando o celular. Um homem em uma bicicleta se aproxima, puxa o celular da mão dela e sai pedalando. Ziane ainda corre atrás do bandido, mas o suspeito vai embora. O roubo foi na tarde de sexta-feira. A artista compartilhou essa história nas redes sociais. O celular está avaliado em R$11 mil. Ziane Martins contou que ela e o namorado conseguiram rastrear e recuperar o celular. Agora,
Olha só essa história que está no nosso Instagram, @ene2.globo. Policiais civis e militares apreenderam hoje 2 quilos de maconha, escondidos em uma carga de 40 quilos de polvo congelado em Fernando de Noronha. A droga, que estava escondida de forma incomum, chegou à ilha por transporte aéreo e tinha sido enviada de Natal, no Rio Grande do Norte. A apreensão aconteceu após a polícia receber informação sobre a chegada da mercadoria. Até o momento, ninguém foi preso. Para saber como a polícia encontrou a droga, vai lá no @ene2.globo no Instagram. A Defesa Civil do Recife esteve hoje no bairro do Cordeiro para avaliar os impactos causados por um incêndio que destruiu ontem o salão de uma igreja. O local, que tem capacidade para 400 pessoas, ficou destruído. Essas imagens feitas por drone mostram do alto a dimensão do estrago causado pelas chamas. A Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo fica no bairro do Cordeiro. O salão, que tem capacidade para 400 pessoas, ficou totalmente destruído. O fogo atingiu o teto, as paredes e as cadeiras que estavam no espaço. Testemunhas disseram que o incêndio começou por volta das 7 da manhã de ontem. Nestes vídeos gravados por moradores, dá para ver a quantidade de fumaça que assustou a comunidade. A gente estava dormindo e aí a gente vestiu a roupa e já saiu nas carreiras, né? E o desespero foi muito grande, porque foi muita fumaça, foi assustador. Vizinhos se juntaram para tentar apagar o fogo assim que perceberam o incêndio. A gente pegou um bote d'água e ia meter, mas o fogo estava aí pequenininho, aí lastou o fogo. Aí foi agonia. 8 carros de bombeiros foram enviados ao local para controlar as chamas. De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido. A igreja funciona no bairro desde 2009. Hoje pela manhã, a Defesa Civil esteve no local para avaliar os impactos na estrutura do prédio e nos imóveis vizinhos e constatou a necessidade de demolição de parte do muro e a recuperação das áreas afetadas pelo incêndio. O local foi isolado e sinalizado. Um homem que foi picado por uma cobra cascavel na cidade de Capoeiras, no Agreste, teve alta depois de 10 dias internado na UTI de um hospital em Garanhuns. João Oliveira de Pontes Belo, de 38 anos, estava internado na Casa de Saúde Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e foi liberado na última sexta-feira. O caso aconteceu no último dia 2 de agosto, quando João tentou afastar a cascavel usando um pedaço de madeira. As imagens mostram o momento em que o homem se aproxima do animal, que estava com o chocalho acionado, sinal de alerta da espécie. João acabou sendo picado, mas conseguiu se recuperar. Em instantes, o assunto é eleição. Eleitores têm até quinta-feira para pedir o voto em trânsito. A gente fala também sobre o treinamento para mesários e explica o processo de criação das leis e a importância do voto. O Ene2 volta já. Termina nesta quinta-feira o prazo para quem vai estar fora do domicílio eleitoral pedir o voto em trânsito. Ao vivo, a gente conversa com o repórter Diogo Franco. Ele vai explicar como fazer a solicitação e garantir a participação nas eleições em outubro. Diogo, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Por isso, nós viemos aqui ao Tribunal Regional Eleitoral, na Avenida Agamenon Magalhães, para conversar com Verusca Schettini, que é representante aqui do Tribunal Regional do TRE. Bem-vinda. A gente está acompanhada de Micaele, que é intérprete de Libras. Boa noite para vocês. Quem é que pode solicitar o voto em trânsito? Qualquer eleitor pode solicitar o voto em trânsito, qualquer eleitor. Perfeito. E de que forma esse pedido pode ser feito? Ele pode ir diretamente no cartório eleitoral, qualquer cartório eleitoral, munido de uma identificação oficial com foto, ou ele pode fazer no próprio site do TRE, no www.tre-mpe.jus.br. Perfeito. Vale para todo mundo ou só para quem tem biometria? Não. Se você não tiver biometria, você vai diretamente ao cartório eleitoral. Diretamente lá, pessoalmente. Você tendo biometria, a gente até orienta que faça pelo site do TRE, não é? E qualquer dúvida, ele pode até ligar para o nosso Disque Eleitor, que é o 81-3194-9400. Agora, o site é interessante, porque lá também tem, no ícone Eleições 2026, eles têm os locais de votação, quais são os municípios que vão ter o voto em trânsito, porque não é em todo município, são municípios acima de 100 mil eleitores.
O eleitor ele pode escolher o local de votação? Sim, ele pode escolher o local de votação. São 9 municípios que vão atender ao voto em trânsito em Pernambuco. Perfeito. Aqui em Pernambuco ele pode votar quais são os cargos políticos? Ele pode votar, se ele estiver dentro do estado de Pernambuco, sendo eleitor, né, não está no seu domicílio eleitoral, dentro do seu município, ele vota nos 6 cargos das eleições gerais. Agora, se ele for de outro estado, ele só vota para presidente da República. Perfeito. Verusca, caso o eleitor transfira nesse período, né, e não consiga comparecer por N motivos, ou não viajou, enfim, o que é que deve ser feito? Ele deve justificar? O que é que pode ser feito? Isso, exatamente. Se ele solicitou o voto em trânsito e por algum motivo ele não pôde ir ao local de votação, ele pode até cancelar essa solicitação, mas também no mesmo prazo, que é quinta-feira, dia 20 de agosto. Agora, se ele não conseguir cancelar, ele precisa justificar o voto. Tá já, então. Muito obrigado. Obrigado, Micaele. Márcio. Obrigado, Diogo. A partir de hoje, serão 48 dias até o primeiro turno em outubro. Quem vai trabalhar nas sessões eleitorais já passa por treinamentos. Só que em Pernambuco, quase 83 mil pessoas estão cadastradas no TRE. No dia a dia, Joyce cuida de pessoas como técnica de enfermagem. Nas eleições, ela se junta a outros 5 mil mesários que trabalham para garantir que o eleitor vote com tranquilidade em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Responsabilidade, né? Que o presidente de mesa tem mais responsabilidade devido à entrega dos materiais, entrega dos boletins. E os outros mesários, eles têm suas funções específicas. Então, isso acarreta, de certa forma, um direcionamento para essas pessoas. O treinamento leva cerca de 3 horas e prepara para situações antes, durante e depois da votação, biometria, sigilo do voto, acessibilidade e justificativa eleitoral. O trabalho não é remunerado, mas dá direito a vale alimentação e 2 dias de folga por dia trabalhado. Nós repassamos para eles tanto as orientações jurídicas pertinentes ao trabalho da sessão eleitoral, como também o manuseio da urna eletrônica, com os dados técnicos que eles vão precisar exercer no dia da votação. É um trabalho voluntário? Sim, em tese a gente quer contar principalmente com voluntários. Agora, acontece muitas vezes não haver voluntários suficientes para todas as funções eleitorais. E, nesse caso, a lei prevê que alguns eleitores podem ser convocados para trabalhar na sessão eleitoral. A capacitação pode ser feita presencial ou online, de acordo com a função. Nós emitimos a carta de convocação e informamos no início da carta se há previsão de treinamento presencial para aquela função específica. A própria carta tem o passo a passo, como ele deve proceder para obter o treinamento online, que é o EAD. Tanto na carta tem o passo a passo, como no site do TRE, ele tem todas as informações, inclusive material, manual, vídeo oficial do TSE sobre o dia da votação. O treinamento dos mesários tem 2 tempos. Primeiro, a teoria. Depois é hora de vir para perto da urna eletrônica e colocar o aprendizado em prática. É aqui que eles treinam a instalação do equipamento, a organização da mesa e a conferência dos materiais. Em Pernambuco, quase 83 mil mesários fazem parte do cadastro da Justiça Eleitoral. Há 18 anos, Rosendo faz parte desse momento da democracia. Vai para a 9ª eleição como mesário e aprendeu que cuidar dos detalhes também é cuidar de quem vai votar. Como é que a gente pode tornar o atendimento da sessão mais humano possível, né? Disponibilizar uma cadeira para o eleitor sentar, tentar organizar a fila fora do sol, para que esse processo possa transcorrer com velocidade, com segurança, seguindo toda a legislação e toda a orientação que o Tribunal Regional Eleitoral nos fornece. Ontem começou oficialmente a campanha eleitoral. Neste ano, vamos votar para eleger presidente, governadores, senadores e deputados. E parte do papel desses representantes é criar leis que possam melhorar a vida da população. Por isso, você confere agora uma reportagem sobre o processo de criação das leis e a importância do seu voto para que ele aconteça. Será que nas ruas as pessoas sabem a importância de votar? Escolher um nome na urna pode significar eleger um representante para fazer leis de interesse público. E são essas regras que organizam a vida por todo lugar que andamos. Em cada pedacinho do nosso estado,
do nosso país. Seja em uma rua, uma praça, um hospital público, um terminal de passageiros, nas estações do metrô. Uma votação melhor, uma pesquisa melhor, uma meia hora, 40 minutos na internet para você ver o que o seu candidato tem a oferecer, eu acho que já ajuda muito a gente. O Brasil tem quase 159 milhões de eleitores. Desse total, mais de 7 milhões são pernambucanos. Mas muitos não sabem como as leis influenciam na vida deles. Tem eleitor que nem lembra em quais deputados estaduais e federais votou nas últimas eleições. E se esses políticos foram autores de leis importantes, lá no Congresso e aqui na Assembleia Legislativa. Afinal, quando você sabe disso, sabe também se o seu voto foi bem representado. Mas e você? Se a caneta da lei estivesse na sua mão, o que faria? Beneficiar os pobres, os mais carentes. Criança que tem com autismo, quem tem outras deficiências, fosse olhado com mais carinho. Todos nós faz a diferença e tem que fazer a diferença, né? Mas afinal, como uma ideia se transforma num projeto de lei? Vamos buscar essa resposta na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A advogada Stephanie dos Santos é a coordenadora da Comissão de Direito Eleitoral da OAB em Pernambuco. Os projetos de lei no âmbito municipal cingem-se para as questões locais, como, por exemplo, infraestrutura, saneamento. No âmbito estadual são as questões regionais e no federal é o âmbito no geral. Pode ser questões de previdência, de saúde, de educação. São a legislação que engloba todo o país. Em alguns casos previstos na Constituição, autoridades e instituições também podem apresentar projetos de lei. O presidente da República, os governadores, os prefeitos, os tribunais de justiça e o Ministério Público. E, claro, o povo, a forte mobilização da sociedade. Quer um exemplo? A lei da ficha limpa, que foi proposta no ano de 2009, através da assinatura de 1,6 milhão de cidadãos e aprovada e sancionada pelo presidente no ano de 2010. E hoje ela regula algumas questões inerentes à nossa eleição. Mas para que um projeto se transforme efetivamente em lei, há por trás um processo complexo, com várias etapas. No Congresso Nacional, a primeira etapa é a avaliação das comissões técnicas, grupos de parlamentares que vão estudar o texto. Serão os responsáveis por discutir os detalhes propostos. Se o projeto envolve os direitos das mulheres, por exemplo, passa pela comissão que trata do tema. Se envolve orçamento, vai para a de finanças. Segunda etapa, Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça que ela vai olhar a constitucionalidade daquela proposta. Se ela fere em alguma medida a Constituição Federal ou a lei orgânica do Estado ou a lei orgânica do município. Se a proposta for considerada inconstitucional, não pode seguir adiante. Se ela for legal, passa para a fase classificatória e chega ao plenário. Aí o político que você elegeu nas urnas vota se aprova ou não. Tá vendo como seu voto é importante? Nem toda proposta exige a mesma quantidade de votos. Grande parte dos projetos pede maioria simples. A maioria das coisas no Brasil, nos estados, são movidas por leis ordinárias. É a lei que cria, por exemplo, uma matéria nova no currículo escolar. Essas leis, a questão do elevador, do transporte público, são leis ordinárias, aquelas que mexem com o dia a dia da sociedade. Mas tem um tipo de lei que é o mais, digamos assim, complexo, que é aquele que faz algum tipo de mudança na Constituição, que é a chamada PEC, né? Proposta de Emenda à Constituição. Ela tanto pode acontecer no âmbito federal, mas nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais também você pode ter mecanismos de lei que prevêem a mudança no funcionamento, na regra do Estado, do município e na Constituição Federal. Para um tipo de lei desse ser aprovado, aí tem uma tramitação muito mais complexa. Você precisa instituir uma maioria qualificada, no mínimo 2/3 dos legisladores precisam aprovar aquela legislação, ela é votada em 2 turnos. E ainda tem a lei complementar, que é uma lei que ela não altera a Constituição, mas ela vai ali complementar de alguma maneira algum mecanismo que não está claro, que não está bem estabelecido. E aí ela também tem uma tramitação diferenciada. Ainda tem a etapa do Executivo. Presidente, governador ou prefeito têm em regra 15 dias úteis para aprovar ou vetar o projeto, de forma total ou parcial.
Se sancionar, o texto vira lei e é publicado no Diário Oficial. Se vetar, o Legislativo volta a analisar a decisão. O caminho das leis é o caminho do voto. A gente precisa aprender a votar melhor, a gente precisa ter clareza do papel do legislador, porque se eu não tenho essa clareza, se eu acho que é brincadeira, eu vou votar em quem é mais folclórico, é engraçado, a gente precisa ter o poder de entender a responsabilidade desse voto. Ou seja, uma lei eficiente pode começar a ser feita agora, quando você escolher um bom candidato e apertar a tecla verde da democracia. A partir de amanhã, você confere nos nossos telejornais o quadro Se a Caneta Fosse Minha. Vamos escutar pessoas de toda a região metropolitana para saber quais seriam suas prioridades se tivessem o poder de criar leis. O ENE2 também inicia amanhã a série de reportagens especiais Política para Elas, que aborda o tema da violência contra a mulher e as políticas públicas que foram efetivadas ao longo dos anos e as que ainda precisam sair do papel. A gente encerra o ENE2 de hoje com imagens da Avenida Pan-Nordestina em Olinda. O trânsito estava complicado até há pouco tempo atrás, na volta para casa, por conta de um protesto. A manifestação seria por causa do desaparecimento de um menino de 11 anos. O movimento agora é mais tranquilo na volta para casa. Nós ficamos por aqui. Fique agora com a estreia da novela Por Você. Boa noite e até amanhã.